Sim. Amados irmãos, bom dia. Agradeço a Deus a bênção de estar aqui com vocês. Desejo um 2014 muito abençoado. Nós vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Deixa eu... Parabéns à igreja pelo aniversário. São 53, 1960, dia 1º de janeiro de 1960. O registro da ata do presbitério está em 1960. Eu pedi para o Maurício para... ele me falou, 59, então são 54. 54 anos. Obrigado, Natália. São 54 anos. Parabéns pelos 54 anos. Que Deus abençoe muito. Nós vamos ler 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro texto está lá em João 15. A videira e os ramos. Mesmo assentado, podemos ler com reverência a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Até o verso 10. Romanos capítulo 12. Até o verso 8. Romanos capítulo 12, até o verso 8, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função,
assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Bom Deus, é a Tua palavra que edifica a nossa vida, é a Tua palavra que nos fortalece, é a Tua palavra que nos corrige, admoesta, exorta, disciplina. Pedimos a graça do Senhor para crescermos no Senhor, conhecendo e praticando a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já pensou alguma coisa sobre o que você pode fazer pela Igreja Presbiteriana de Vila Formosa em 2014. Mais ou menos perguntando para você mesmo assim, o que é que eu posso fazer pela Igreja de Vila Formosa em 2014? E também perguntar, o que é que a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa pode fazer por mim em 2014? Nós temos um ano atípico. Ainda que talvez você não queira participar de tudo aquilo que vai acontecer este ano, alguns certamente não poderão participar por motivo de idade, eu me refiro, por exemplo, à eleição, quem ainda não vota não vai participar. Ou quem já passou da idade e não quer participar está também liberado. Mas os outros, quer queiram, quer não, são obrigados a comparecer às urnas, porque se não comparecer, poderá sofrer algumas limitações, alguns impedimentos. A Copa do Mundo também, ainda que você não participe, nem queira assistir os jogos, nem nada, mas se houver vitórias brasileiras, você não vai aguentar o número e o som dos rojões e morteiros e todos os outros barulhos que acontecerão. Temos um ano atípico, não temos jeito de fazer diferente. Então, nós precisamos saber. Agora, o que é que de fato nós temos feito e preparado? Vem uma festa mundana aí, no mês de março, chamada Carnaval. E você acha que esse pessoal que vai participar ativamente do Carnaval está se preparando agora em janeiro? Eles começaram a se preparar. Tão logo terminou o de 2013. O que é que nós, e eu me incluo aqui como Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, e eu digo isso com referência também à igreja, ao sínodo, ao próprio presbitério, o que é que nós preparamos para o aniversário da nossa igreja com um ano de antecedência? Dá para sentir o peso no coração e na mente, como nós deixamos tudo para a última hora. Nós temos que mudar um pouco a nossa filosofia. E nós temos que nos prepararmos para as coisas que vão acontecer lá no futuro. Nós não podemos perder as oportunidades. Então, nesse texto da Palavra de Deus, e respondendo à pergunta, o que é que eu posso fazer pela Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, o que a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa pode fazer por mim, eu quero pensar exatamente sobre essa questão da videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Próximo, a poda. Temos aqui alguém podando galhos secos. Aparentemente, você olhando para esta figura aí, não é essa figura que está aí, não. Não, é poda. Não entrou poda?
E você já está produzindo os frutos. Eu quero... Isso. Olha lá, tudo seco. Aparentemente parece que não vai produzir nada, né? Mas o fato é que o agricultor, aquele que vai fazer a poda, ele precisa saber como é que ele vai fazer a poda. Nós não estamos aqui para dar uma aula de viticultura para ninguém, mas as pessoas que vão fazer isso, elas têm que levar em conta o clima, têm que levar em conta o solo, a umidade do solo, a questão também do fruto, que tipo de uva é aquela. Então, há vários fatores para fazer a poda. Na vida da igreja, também nós precisamos saber como é que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Como é que o Senhor está nos limpando? Como é que o Senhor está nos purificando? Como é que o Senhor está nos tratando? Através da igreja e dos líderes da igreja. Aqui é um outro tipo de poda, já quando a videira está com as suas folhas, e então ele vai eliminar aquilo que de alguma maneira impediria a qualidade do fruto. Ele está interessado mais na qualidade, com uma quantidade, mas ele vai restringir esta quantidade. Ele sabe que determinados cachos não vão, ele tem experiência. E então ele vai fazer esta poda para que produza mais fruto ainda. É só você voltar lá para o texto de João, que você vai verificar que a palavra de Jesus, todo ramo que produz fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. É o verso 2. Mas se o ramo não der fruto, ele corta. Então é muito importante você pensar que você deve produzir algum fruto na Igreja Presbiteriana de Vila Formosa em 2014. Uma das coisas que o Conselho tem sempre dificuldade é a questão da membresia da igreja. Como é que você fez para se tornar membro da igreja? Você procurou o conselho, você frequentou uma classe de doutrina, você foi examinado, fizeram perguntas para você, você foi aprovado, você foi aceito, e você veio à frente da igreja e respondeu perguntas, e assumiu compromissos. Como é que as pessoas saem da igreja? Obrigado. Obrigado. Abandona, elas não saem, elas abandonam. Elas não comunicam. Cansei da igreja, não gosto mais da igreja, eu quero ir embora. Elas não comunicam isso. Eu estou me mudando, estou indo para outro lugar e eu vou frequentar em outro lugar. Não comunicam isso. Aí um belo dia ela aparece na igreja e alguém vai dizer, você não é mais membro, o conselho deu baixa, porque... Aí a pessoa fica de bico, né? Fica de mal, fica com raiva. Mas tem 5 anos que ela não vem à igreja. Então, realmente, é preciso mudar essa mentalidade. Se você abandona o emprego, depois de 30 dias, você é dado baixa. Mas, normalmente, pede-se... Fala. E muitas vezes ainda o conselho ainda atrás perguntando, irmão, por que você não vem? Gostaria que você voltasse, que voltasse a comunhão. Realmente há um zelo muito grande. Nós não queremos que os membros saiam da igreja, mas há uma displicência para sair da igreja, sim. Normalmente, nós deveríamos avisar. No último exame de candidatos à profissão de fé, eu falei, você tem certeza que você quer ser membro dessa igreja? Nós vamos disciplinar você se você pisar fora da palavra de Deus. É isso que você quer? Você vai ter que ser dizimista. Nós vamos tomar o seu dinheiro. É isso que você quer? Sabe que as pessoas aí fora vão zombar de você por causa da sua fé? Vão te ridicularizar? É exatamente isso que você quer?
Então, muitas vezes nós precisamos fazer isso. Eu só esqueci de dizer, se você faltar um ano seguido, você vai ser eliminado. Você está sabendo disso? Eu só esqueci de avisar isso aí. Mas nós precisamos começar a fazer esses avisos. Todo ramo que não der fruto, ele corta. Ele corta. Na igreja do Senhor Jesus, todos nós temos que produzir fruto. Então nós precisamos trabalhar. Olha aí, que beleza de fruto. Próximo. Mais uma. Olha lá. Se você gosta de uva, aí estão estas uvas tão lindas. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, nós encontramos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Você tem produzido este fruto do Espírito? A vida na igreja é realmente uma vida onde cada um está exercendo uma função, uma tarefa. Será que estes podem ser isolados? Nós vemos aqui o cacho de uva, né? Não, pode passar, por favor. Eu esqueci de solicitar. Eu estou pensando que eu estou no automático, eu não estou... Isso. Ali. Então, o cacho de uva, ele é uma unidade em si, embora cada bago seja diferente. Não sei se nós podemos isolar ou é um conjunto, se quem tem amor tem alegria, quem tem paz tem longanimidade, benignidade, ou se pode ter uma coisa isolada da outra. Eu creio que é mais difícil ter uma coisa isolada da outra. O que o Senhor Jesus faz na vida daquele que realmente está em Cristo é algo maravilhoso, como a irmã orou agora há pouco a respeito até da morte, né? A morte para o cristão é algo realmente maravilhoso, porque nós vamos estar com o Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, foi o que Jesus disse para o ladrão ali da cruz. Então não há desespero, vamos para um momento melhor. Mas você tem produzido o fruto do Espírito? Você é uma pessoa que ama como Jesus amou? Você é uma pessoa que tem a alegria do Espírito Santo? A alegria, nós cantamos, né? Que a alegria que está no meu coração não vai mais sair. Eu sei que nós passamos por momentos difíceis, mas há uma alegria que ela não se desfaz. A alegria de pertencer a Cristo. A alegria de ter a nova vida. Apesar de eu estar passando por um momento de enfermidade, apesar de eu estar passando por um momento difícil, esta alegria da presença do poder de Deus, do Espírito Santo na minha vida, não pode ser tirada. Mas há algumas coisas que talvez por temperamento, e aí vem a questão de você é sanguíneo, você é fleumático, né? Então você é daquele tipo que chuta o balde logo de cara, então não é longânimo, você precisa trabalhar esta longanimidade. Você não é benigno, você não manifesta as ações de bondade, você precisa trabalhar isso. Fidelidade. Fidelidade é o estereofônico, né? É o som cheio, o som completo, o som que não precisa de nenhum aperfeiçoamento. Alta fidelidade. O que o Senhor espera de nós, o que Ele pede de nós, é que nós sejamos fiéis. Mas ainda o texto bíblico diz, se nós formos infiéis, o que diz? Ele é fiel. Ele é fiel. Mas nós temos uma conduta mais ou menos assim, né? Não, eu não vou ser fiel porque ela não foi fiel comigo. Não, eu não vou ser fiel com o meu patrão porque ele não foi fiel comigo. Nós precisamos ser fiéis independente da infidelidade dos outros, porque Deus é fiel.
Apesar da nossa infidelidade, Ele é fiel. E nós vamos lembrar dos compromissos que assumimos e sermos fiéis. Mansidão. Uma pessoa mansa. É difícil você, quando você não é, quando você é agitado, quando você bate pronto, né? Quando você responde de imediato. Você precisa exercer um domínio muito sério sobre isso. Novamente, você vai pensar sobre essa limpeza que o pai, que é o agricultor, faz. Deus está trabalhando na sua vida, está limpando alguma coisa que precisa ser limpada. E se você não é manso, ele vai te dar situações onde você vai querer brigar. Exatamente para você aprender, porque a única maneira de você aprender a ser manso é numa situação provocativa. Não tem jeito. Se está tudo em paz, não tem jeito de você provar que você... Ninguém nada num balde. Mas se você cai no oceano, ou você sabe nadar ou você morre afogado. Você cai numa piscina aí de 2 metros de profundidade, ou você sai nadando ou você morre afogado. A única maneira de você saber se você sabe nadar é num lugar mais fundo. E no raso você fica em pé. Na vida cristã também precisamos aprender. Domínio próprio. Como é que você está dominando os impulsos? Sejam eles de quais naturezas forem. Você precisa dominar aquilo que existe em você. Eu sei que Paulo fala sobre esta realidade, né? Quando ele diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Agora olha para a vida de Paulo e veja quantos males ele praticou. É verdade que antes da conversão ele era um homem muito violento no sentido de perseguir os cristãos. E ele pensava que com isso estava agradando a Deus. Estava fazendo a vontade de Deus. Até o dia que ele teve o encontro com Jesus, então aquela agressividade, ou aquela atividade, ou aquela maneira dele ser, ele canalizou para o Senhor Jesus. Ele canalizou para pregar o Evangelho. E assim ele pôde trabalhar. Como é que você vai crescer em Cristo Jesus? O próximo, por favor. Leitura da Palavra de Deus. Você tem um plano da leitura da Palavra de Deus? Deixe-me perguntar algumas coisinhas bem simples, né? Todos nós temos a nossa casa. Não importa o tamanho da sua casa. Pergunte a você mesmo se é possível deixar a casa sem varrer ou passar o aspirador uma semana. Deixar a louça sem lavar uma semana. De vez em quando eu quero mudar o mundo, mas eu não tenho esse poder. Mas eu faria algumas modificações assim, por exemplo, tudo que eu tenho que almoçar no mês de janeiro, eu almoçaria no dia 1º. Tudo que eu tinha que dormir no mês de janeiro, eu dormiria no dia 1º. Depois eu teria tudo o resto para fazer. Mas Deus não fez assim. Deus fez que eu iria tomar o café da manhã, almoçar, jantar, que eu iria dormir mais ou menos umas 6 a 8 horas, alguns podem dormir até um pouco mais, 10 horas, mas que eu teria períodos de tempo para isso. Que eu preciso varrer a casa todo dia, que eu preciso lavar a louça todo dia. Então, eu preciso me alimentar periodicamente. Por causa de algumas questões de DNA, alguns remédios passam a entrar na vida da gente. Aí você tem horário para tomar o remédio. Né? Você tem horário para tomar o remédio. E é diário. Não dá para tomar o remédio do mês num dia só. O médico diz, olha, é uso contínuo, viu? Você vai tomar após o almoço e após o jantar. É uso contínuo. Por que eu não me alimento da palavra de Deus
diariamente. Por que eu não tenho um plano de leitura da palavra de Deus? Quantos livros tem a Bíblia? Quem não sabe, 66 livros. 27 no Novo e 39 no Antigo Testamento. Quantos capítulos tem a Bíblia? Já ficou mais difícil, hein? Quantos capítulos tem a Bíblia? Quem lembra? Alguns dizem que são 1182 capítulos. Você divide 1182 capítulos por 365 dias, você tem aí o número de capítulos que você precisa ler por dia. Então é uma média de 3,4 capítulos, arredonda para 4, você lê antes de terminar o ano. Então você tem um planejamento de leitura da Bíblia. Você tem um planejamento de alimentar-se espiritualmente. Leitura da palavra de Deus não é só na igreja. Leia a palavra de Deus. Eu já li os meus 4 capítulos de hoje. Então, são 4 capítulos. Eu gosto de ler assim. Eu começo no dia 1º de janeiro, eu leio o capítulo 1 de Gênesis. Aí eu vou lá para o primeiro livro dos Reis e leio o primeiro capítulo dos Reis. Depois eu vou lá para Isaías, o profeta, e eu leio o primeiro capítulo de Isaías. Depois eu vou para Mateus e leio o primeiro capítulo de Mateus. No dia 2 de janeiro eu leio o capítulo 2 de Gênesis, o capítulo 2 de primeiro livro dos Reis, o capítulo 2 de Isaías e o capítulo 2 de Mateus. E assim eu vou seguindo e eu tenho um panorama da Bíblia em diferentes momentos. Eu tenho na criação, ali em Reis eu tenho o período que começa mais ou menos ali com Davi morrendo e Salomão assumindo o reino, cerca de 900 antes de Cristo. Depois eu tenho o profeta Isaías, que é lá no ano 740 antes de Cristo. Depois eu tenho Mateus, que é o ano primeiro ou no período de Cristo. Eu tenho uma visão da palavra de Deus e aquilo que Deus está fazendo. Através da palavra de Deus eu fortaleço a minha fé. Você está aqui porque você se alimentou bem. Você está com sono porque você não dormiu bem. É natural. Nem sempre dormimos bem. Nem sempre dormimos o que gostaríamos de dormir. Hoje, quando você acordou, você queria ficar um pouquinho mais. Eu também queria. Eu até acordei mais tarde do que eu costumo acordar, né? Eu pensei que fosse umas 6 horas da manhã e já eram 7h30. Não, na verdade, muitas vezes nós temos que fazer as coisas. Então, lembre-se, alimente-se da palavra do Senhor. É na palavra do Senhor que você vai encontrar orientação para a sua vida. Oração. Você pode orar várias vezes ao dia. Você pode orar, não precisa fazer oração longa. Neemias faz uma oração muito breve, né? Neemias está trabalhando no palácio, servindo o rei, e o rei olha para ele e fala: o que tem? O que aconteceu com você? Você está triste? Hein? Por que você está triste? Ali diz o texto bíblico que ele fez uma oração ao Senhor. Ele não disse para o rei: dá um tempinho aqui que eu vou ali me ajoelhar, orar, tal. Não, ele não disse nada disso. Ele simplesmente fez uma oração no seu pensamento, pediu ao Senhor sabedoria naquele momento e respondeu a razão da sua tristeza. E o próprio Deus moveu o coração do rei para ele fazer aquilo que estava no coração dele. Então você pode orar em vários momentos. Quando você está dirigindo o seu carro, quando você está fazendo uma prova na faculdade, quando você está fazendo uma comida, quando você está lavando uma roupa, quando você está andando, enfim, em todos os momentos você pode falar com Deus através da oração. Mas você pode também tirar um momento especial no seu quarto, em secreto, e fazer aquela oração mais longa. Orar pela família, orar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua filha, orar pelos irmãos da igreja, orar pelo ministério da igreja, orar por aqueles que estão enfermos. Então você pode fazer isso ao longo da sua vida. Ler livros, biografias, livros doutrinários, comentários. Você enriquece a sua vida lendo estes autores.
A comunhão na igreja. Você conhece todo mundo da igreja? De vez em quando eu pergunto, qual é o nome daquela criança? Aí eu não encontro as pessoas que sabem o nome, né? Nós temos ali algumas crianças da igreja que elas não são filhos de famílias da igreja. Os pais não são da igreja. E elas vão à igreja. Mas os adultos não sabem o nome delas. Então eu estou procurando estimular que saibam o nome. Quais são as pessoas da igreja que você nunca conversou? Não seria oportunidade esse ano de você conversar com essa pessoa? Quando a igreja é grande, como é o caso da igreja de Vila Formosa, é mais difícil conhecer todo mundo. Geralmente nós temos pequenos grupos, né? Esses grupos se conhecem melhor. Nós temos mais afinidade uns com os outros, mas não temos afinidade com aquela pessoa. Não seria interessante você conhecer outras pessoas? Visitá-las? Ser visitado por elas? Isso é o corpo de Cristo. Temos muitos membros, mas não somos estranhos. Compartilhamento. Fazer discípulos. Você foi discipulado por alguém e você pode discipular alguém também. Então é muito importante que você promova o seu crescimento em Cristo Jesus. E para isso existe todo um cuidado. Às vezes acontece sem o cuidado necessário por várias razões. Deixe-me dar um exemplo próprio lá. Eu plantei um pé de poucã. Eu creio que foi lá no ano de 2001. Não sei, foi mais ou menos isso. No jardim da minha casa. No ano de 2011 deu uma poucã, mas eu nunca cuidei dele. Eu apenas plantei e regava. Deu uma poucã. A Angelina ainda estava viva, eu parti a poucã. Em 3, eu, a Suelen e a Angelina, nós comemos uma poucã. No ano de 2012, agora em maio foi 2012 que deu uma poucã. Em maio de 2013, deu uma poucã. A Angelina não estava mais viva. Eu parti no meio, eu comi metade e a Sueli metade. Este ano deve dar umas 100 ou mais. Produção natural. Eu não cuidei dela. Ela não estava polinizada e outras coisas mais, mas às vezes nós estamos na igreja simplesmente produzindo um fruto só. Ainda bem que estamos produzindo um, né? O pior é quando não produzimos nenhum. Mas podemos produzir mais. Deus pode fazer com que você produza mais ainda. E Ele quer limpar você pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a única maneira é permanecer em Cristo. Nós não podemos produzir frutos ou o fruto do Espírito sem estar em Cristo Jesus. E na situação da adversidade, da dificuldade, do desafio, tudo posso naquele que me fortalece, diz Paulo lá em Filipenses 4,13. Naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo, eu posso produzir o fruto que glorifica o nome do Senhor. Por isso, você precisa ter um programa de crescimento, um programa onde você possa servir ao Senhor com alegria. Deixe-me mostrar uma outra coisa que você conhece, mas que é importante lembrar. A Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, agora, por favor. A Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, como todas as igrejas, ou como todas as empresas, todas as universidades e até a sua casa, tem uma ordem, tem um programa, tem um planejamento, tem uma estrutura.
Então, nós temos a estrutura da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Nós temos um conselho que dirige a vida da igreja. Este conselho, normalmente, ele nomeia ou elege os conselheiros das sociedades internas. Nós temos uma junta diaconal. Esta junta diaconal. Nós temos a escola bíblica dominical, nós temos as classes da escola bíblica dominical. Temos os conselheiros das sociedades internas. Temos as comissões que são nomeadas. Cada um vai exercer a função que deveria exercer, ou que se espera que exerça. Então, é necessário que você esteja realmente envolvido com a vida da igreja. Então, veja bem algumas coisas. Não pegue sem permissão. Se pegou, coloca no lugar. Quem é o responsável? Peça autorização. Saiba quem é que responda por aquilo. Não haja no lugar de outrem sem autorização. Peça uma procuração. Leve ao cartório. Registre. O pastor me autorizou. Às vezes nós podemos até usar, né? Eu preciso tomar cuidado com isso. O conselho não quer. O pastor não quer. O pastor nem está sabendo, né? Mas será que é aqui mesmo o pastor que não quer? O conselho que não quer? O conselho já deu ordem sobre isso. Deu mesmo. Não deixe de fazer em uma emergência. As igrejas que eu pastoreio, eu sempre faço uma orientação para o conselho da igreja e para os presbíteros. E aconteceu uma vez exatamente que foi assim. A orientação foi seguida e foi assim mesmo. Se o pastor não chegar às 19 horas para o culto, o vice-presidente do conselho assume e começa. Independente da presença do pastor. Não está o vice-presidente, o secretário faça isso. Não está o secretário, o tesoureiro faça isso. Não estão nenhum deles, um dos presbíteros faça isso. Não há nenhum presbítero que o diácono faça isso. O culto é para começar às 19 horas. Independente da presença do pastor. E um dia eu, num domingo à tarde, tive que levar de emergência minha esposa ao pronto-socorro. E o presbítero me ligou. Aliás, o presbítero me ligou, não, eu liguei para o presbítero. Falei, olha, comece o culto às 19 horas, se Deus permitir, eu chegarei para pregar a mensagem. E foi exatamente isso que aconteceu. Fomos atendidos no pronto-socorro, dentro do tempo do pronto-socorro, que tem aquela espera toda. Aí eu fui para a igreja, depois que a minha esposa foi atendida. Cheguei lá às 19h30, ele estava encerrando a abertura e eu preguei a palavra de Deus. Não há necessidade. Teve um outro caso em que eu esperei o convidado, nós estávamos no aniversário, e o convidado não veio. Normalmente, nesses casos, eu dou 15 minutos de prazo. E o convidado não telefonou para dizer que não vinha. Não vou dizer quem foi, não vou dizer o nome. Não foi o reverendo Abel. Então, quando deu 19h15, eu comuniquei à igreja. Meus irmãos, eu não sei o que aconteceu, que o pregador não chegou, nós vamos aguardar até as 19h15, eu comuniquei à igreja. Às 19h15 nós vamos iniciar o culto. E foi o que eu fiz, 19h15 iniciei, eu preguei, porque ele não apareceu. Depois eu entrei em contato com ele, ele simplesmente me comunicou que estava doente, que não podia. Mas poderia ter ligado avisando, né? Responda com brandura, mas firme. Não deixe de ser firme, mas não deixe de ser amoroso. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Ame a todos indistintamente. Eu não gosto daquela... Quem é que vai pregar hoje? Então eu não vou. Quem é que vai dirigir a classe? Então eu não vou. Amar a todos indistintamente.
os irmãos da igreja, os amigos, os inimigos. Não é isso que Jesus disse? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, ore por aquele que fala mal de você. É difícil? Muito difícil. Mas eu tenho um compromisso com o Senhor. Jesus Cristo me amou estando eu em pecado. Jesus Cristo me salvou estando eu em pecado. Eu merecia condenação e Ele me deu perdão. Esse é o princípio da palavra de Deus. A igreja pode fazer o que por você? O apóstolo Paulo, ele, nas suas cartas, ele escreve sempre e ele vai elogiar, ele vai agradecer, ele manifesta gratidão e ele também fala alguma coisa sobre o propósito que ele tinha com aquela igreja, com aqueles irmãos. Vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia, não tenho nenhum slide agora, então, um exercício bíblico. Romanos capítulo 1, eu tenho mais quantos minutos? Quem me fala sobre isso? Ok, então vamos para Romanos 1:8. Vamos caminhar um pouquinho pela palavra de Deus. Romanos 1:8. Se você quer ler em voz alta, pode fazer isso. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Note que ele está louvando e glorificando, agradecendo a Deus pela fé dos irmãos da igreja de Roma, que era proclamada. Olha agora no final da carta, no capítulo 16, verso 9. Verso 19, melhor. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Ele reafirma aquilo que ele começou. A obediência deles é conhecida. A fé era proclamada. Ele então está se regozijando, ele está se alegrando. E ele tinha uma esperança que eles fossem sábios para o bem e não para o mal. Na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. A graça de Cristo foi dada à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, como vocês sabem, era uma igreja um tanto quanto cismática, com partidos, com desentendimentos, com momentos tumultuados na vida da igreja. Mas ele fala, olha o verso de número 5, porque em tudo fostes enriquecidos em Cristo. Nele, aqui é em Cristo. Em toda palavra e em todo conhecimento. A riqueza da igreja de Corinto estava na pessoa de Jesus Cristo, estava na palavra de Deus. Efésios, capítulo 1, verso 15 e 16. Por isso, também eu, tendo ouvido, até que há entre vós o Senhor Jesus, o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele está observando que na igreja de Éfeso, aqueles irmãos eram irmãos que tinham fé no Senhor Jesus e que eles se amavam mutuamente.
o amor entre eles, e ele está agradecendo ao Senhor. Filipenses 1:3. Aqui ele é amplo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Agradecendo ao Senhor. Em Colossenses, ele vai falar sobre também gratidão, verso 3 e 4, capítulo 1. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Novamente, fé e amor. O que é que vai permanecer? Lá no encerramento do capítulo 13 de Coríntios, ele fala sobre a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior deles é o amor. A fé vai acabar. E a esperança também. Não é o nosso assunto hoje, depois você pode perguntar para o reverendo Maurício, o reverendo Abel, por que a fé vai acabar. Vai chegar um dia que você não vai precisar mais de fé. E nem de esperança. Ele vai falando sobre tudo isso daí. Mas ele também fala sobre o propósito. Qual é o propósito dele para com as igrejas? Vamos começar em Romanos de novo. Capítulo 1, verso 11, verso 12. Porque muitos desejam vê-los, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Aqui então ele está falando a fé de ambos, tanto dele quanto da igreja. E está falando de repartir dons espirituais. É enriquecimento mútuo da comunidade, da igreja. Em Efésios 1:17, veja qual é o propósito dele. Está orando Para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha o que ele está pedindo para Deus. Conceda para os membros da igreja de Éfeso espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O verso 18 diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. O Senhor chamou você e o Senhor tem uma esperança neste chamado para você fazer algo na vida onde você foi colocado, tanto na igreja, como no seu lar, como na faculdade ou na escola onde você estuda, ou até mesmo em situações mais difíceis. No trabalho, onde nem sempre as coisas caminham do jeito que nós gostaríamos que caminhasse. Mas Deus quer que você, de fato, seja alguém que vai exercer ali a influência de ser sal da terra e luz do mundo. Temos o primeiro sinal. Veja em Colossenses 2:1. 1:9 e 2:1. Por esta razão também nós, desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Antes de ler o outro verso, veja no verso aqui que ele está dizendo: transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade. Deixe-me aplicar isso numa pequena fórmula. Você tem problema com matemática? Você que é estudante?
Você vai ter que estudar muito mais matemática para ter pleno conhecimento das equações, das fórmulas. É uma coisa simples, desde que você se dedique mesmo. Na primeira nota de matemática, o Otávio tirou uma nota baixíssima. E aí ele chegava em casa toda noite após ter aula de matemática, ele ficava 2 horas estudando tudo aquilo que ele tinha ouvido de matemática naquela noite. A próxima prova ele tirou 10. Mas eram 2 horas revendo tudo, estudando tudo. Pleno conhecimento da sua vontade, sabedoria e entendimento espiritual. Você tem, se você investir tempo com o Senhor, na palavra do Senhor. Agora o próximo texto de Colossenses é 2:1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande a luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. A igreja, a liderança da igreja luta por você. Clama ao Senhor por você. Ministra a palavra para você. E nós fazemos isso por aqueles que não vimos também. Como ele está dizendo aqui, existem igrejas que eu não fundei, que eu não organizei. Eu também luto por elas. Eu quero que elas sejam firmes em Cristo. Então ele está dizendo isso. 1 Tessalonicenses 1:12. Como é que você tem que viver? Como é que eu tenho que viver? Como é que o conselho tem que viver? É 2:12. Você está procurando 12 no 1, não acha. Entende? Exortamos, consolamos e admoestamos para vivermos por modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Seu pai puxa a sua orelha? Você ainda que é filho que está em casa? Agora você é pai, você puxa a orelha do seu filho? Só para descontar? Ah, meu pai me batia, eu vou bater em você só porque meu pai me batia. Ele está dizendo no versículo anterior que um pai, ele exorta o filho, ele consola o filho, ele admoesta o filho, a filha, para viver de modo digno. A liderança da igreja quer que você viva de modo digno. Quer que o seu testemunho seja um testemunho que leve a pessoa a falar: posso ir na sua igreja? Viva de tal maneira que a pessoa diga: eu quero conhecer sua casa. Eu quero conhecer seus pais. Você deve ter uns pais maravilhosos. Você deve frequentar uma igreja maravilhosa. Viva de modo digno, de tal maneira que a pessoa se convide. Nós precisamos realmente fazer essa transformação no mundo em que nós estamos. E por isso ele vai dizer, a carta pessoal, como é a carta de Timóteo, ele vai falar para Timóteo combater o bom combate. Ele vai dizer para Timóteo exatamente como é que ele tem que viver. Como é que nós temos que proceder na casa de Deus? Você vê isso lá no capítulo 3, verso 15. Mesmo que ele tardasse, verso 15 do capítulo 3, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E no capítulo 4, mais adiante, ele fala no verso 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita as fábulas profanas, velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. E assim ele vai dizendo, na vida da igreja, tem que atender as viúvas,
tem que atender as pessoas necessitadas. Você sabe Efésios 2:10 de cor? Não, você não vale. E Efésios 2:8, você sabe de cor? Aí eu vou começar, você vai falar, eu sabia. Porque pela graça... está vendo que você sabia? Você só não sabia o endereço. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí que vem o verso 10, que normalmente nós não memorizamos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O desejo da liderança da igreja é que você seja sal da terra e luz do mundo. A liderança da igreja, o pastor, os presbíteros, os diáconos, vão ministrar a palavra de Deus exatamente para que você ande nos caminhos do Senhor. Guardar o que foi confiado para você. Ele diz isso para Timóteo, lá na segunda carta, se não me engano, no capítulo 6, verso 20. Deixa eu ver se é isso mesmo. Na primeira carta, 20, do capítulo 6. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. O desejo da igreja é que você guarde o ensino que está sendo ministrado, que você pratique o ensino que está sendo ministrado. Você tem um dom para colocar a serviço do Senhor, como nós vimos lá no capítulo 12 de Romanos e como vemos no capítulo 4 de Efésios, sobre o dom que Deus te deu. O que é que você está fazendo com este talento que foi dado? Você está multiplicando? Você está depositando na poupança? Você está depositando no céu? Não acumuleis para vós tesouro na terra. Você está de fato colocando a serviço do Senhor? Pense como é que você pode abençoar a vida da igreja de Vila Formosa em 2014. E pense como é que a liderança da igreja pode abençoar você. Talvez você necessite de ouvir um sermão sobre uma determinada coisa, procure o pastor. Pastor, o senhor já pregou sobre isso? Daria para o senhor pensar em pregar sobre isso? Procure o conselho da igreja. Procure a junta diaconal. A vida da igreja somos nós todos. Somos membros do corpo de Cristo. Ele é o Senhor da igreja. O pastor não é dono da igreja, o conselho não é dono da igreja, embora tenha a responsabilidade da função de administrar a vida da igreja. A igreja é do Senhor Jesus. E Ele deu aqui as normas pelas quais nós devemos cuidar da igreja, para a purificar com a lavagem da palavra. O que é que diz a palavra sobre isso? É isso que, neste aniversário, nestes 54 anos da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, nós temos que nos voltar e nos fortalecermos na palavra de Deus. Se você não tem se alimentado diariamente, assim como você come para o seu corpo, comece a fazer isso. Você toma banho todo dia. Se você estivesse na França, você seria proibido de tomar banho todo dia. Lá não tem água. Mas você está no Brasil, você pode tomar banho todo dia. Tome um banho da palavra de Deus todo dia. Lave a sua mente na palavra do Senhor todo dia. Eu sei que nós temos aí todo mundo bombardeando a nossa vida, todo mundo. Televisão, amigos, livros, um comportamento mundano, e você tem que lutar contra estas coisas. E a maneira de você se fortalecer, vai para Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. E a armadura de Deus também é a palavra de Deus. É o poder e a presença do Espírito Santo na sua vida.
eu convido você a tomar uma decisão séria sobre o seu planejamento deste ano. A Copa do Mundo de 2018 já está preparada. Será que nós não podemos aprender um pouco mais com eles e planejarmos mais a vida da nossa igreja? Planejarmos mais a nossa vida em Cristo e nos fortalecermos mais no Senhor e produzirmos mais frutos, sermos realmente um incômodo para o mundo, mas toda vez que o mundo precisar de uma palavra séria, uma palavra fiel, vai nos procurar, vai te procurar. Porque sabe que você não é fingido, sabe que você não é infiel, sabe que você não vai enganar, sabe que você não vai tirar proveito próprio, porque o amor de Cristo está na sua vida. E o que você deseja para aquela pessoa é que ela seja alcançada pela graça do Senhor Jesus. Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe sua vida. Senhor, nós tomamos uma decisão em 2014, servir ao Senhor com alegria. Nós tomamos a decisão, Senhor, de nos alimentarmos da Tua palavra diariamente. Pedimos a Tua graça para separarmos um tempo do dia, para lermos a Tua palavra e termos prazer na palavra do Senhor. Senhor, nós separamos um tempo durante a semana para estarmos na igreja. Queremos ser bênção na vida da igreja. Queremos que os líderes da igreja sejam bênçãos em nossa vida. Nós queremos servir ao Senhor. E queremos, ó Deus, que este mundo conheça o Senhor através da nossa vida e através da nossa igreja em Vila Formosa. Nós pedimos a Tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu trago o abraço da Débora. Ela agradece a sua vida, a sua oração. Ela está bem, graças a Deus. O César chegou lá, está bem, foi visitar a mãe. Então vamos agradecer ao Senhor por eles.